bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Hoje eu quero falar sobre um tema nesse vídeo muito empolgante, né? E o tema vai ser esse: Jesus foi crucificado na terceira hora ou na hora sexta, né? Jesus foi crucificado na terceira hora ou na hora sexta. É o que a gente vai analisar em Marcos capítulo 15, versículo 25 e João capítulo 19, versículo 14. Né? Vamos analisar, para entender essa problemática, né? O relato do Evangelho de Marcos diz que foi na hora terceira, 9 horas da manhã, conforme o tempo judeu, que Cristo foi crucificado. Marcos 15, versículo 25. O Evangelho de João diz que cerca da hora sexta, ao meio-dia, Jesus estava ainda em julgamento. João 19, 14. Isso faria com que sua crucificação tivesse de ocorrer bem mais tarde do que foi especificado por Marcos. Qual dos evangelhos estão correto, né? Qual dos evangelhos está correto? Vamos analisar o texto, né, dos dois, e principalmente o período, o tempo, né, e o contexto ao qual esses evangelhos foram escritos. Os dois evangelistas estão corretos em suas afirmações. A dificuldade é superada quando percebemos que cada um deles fez uso de um sistema diferente de medição do tempo. João segue o sistema de tempo romano, ao passo que Marcos segue o sistema judaico. Olha lá. De acordo com o tempo romano, o dia ocorria de meia-noite à meia-noite. O período de 24 horas judaico começava às 6 horas da tarde e a manhã, né? E às 6 horas da manhã, assim. É de 6 a 6 horas, né? Das 6 horas da sexta-feira, né? Até as 6 horas do sábado e assim sucessivamente, né? O dia judaico começava às 6 horas da tarde e a manhã, né? Às 6 horas da manhã. Assim, quando Marcos afirma que na terceira hora Cristo foi crucificado, esse horário corresponde 9 horas do nosso tempo. Né? João afirma que o julgamento de Cristo foi cerca da hora sexta, ou seja, às 6 da manhã. Isso colocaria o julgamento antes da crucificação e não negaria qualquer testemunho dos autores dos evangelhos. Né? Vamos ver, analisar mais. Isso está de acordo com outras referências ao tempo feitas por João. Por exemplo, ele fala de Jesus estar cansado de sua viagem desde a Judéia até Samaria, por volta da hora sexta. Quando pediu água para a mulher junto ao poço, considerando a extensão de sua viagem, o seu cansaço, e que normalmente era no final da tarde que as pessoas iam até o poço para beber e dar de beber aos seus animais. Isso está mais de acordo com as 6 horas da tarde, que é a hora sexta pelo sistema romano. Agora vamos analisar. O mesmo é verdade a respeito da referência de João, no capítulo 1, versículo 39. A hora décima, que seria para nós 10 horas da manhã, uma hora bem mais propícia para se estar preparado ao ar livre do que 4 horas da manhã. É por aí para se pensar, né, dentro de cada contexto ao qual o evangelho for escrito. João, precisamente quando escreveu seu evangelho, ele está na Ásia Menor, está na cidade de Éfeso, né, quando ele vai escrever. João Marcos, ele escreve para os romanos, mas ao mesmo tempo ele usa todo um calendário judaico, o tempo judaico, né? E João, ele, por sua vez, ele usa o calendário romano e algumas precisam de tempo, uma cronologia romana. Marcos usa uma cronologia judaica. E assim ficamos para pensar e analisar mais esse conteúdo e sabendo que a Bíblia tem todas as respostas para aquilo que pedimos e analisamos. Agora as questões de tempo, de cronologia, de auditório, de pessoas para o qual escrever, temos que analisar cada texto no seu devido contexto. Ou seja, escriturístico, ou seja, cultural, ou seja, social, mas deve ser analisado dentro do seu contexto. Shalom, até a próxima.